Mesmo vocês humanos, eu acho que vocês perceberam que o nosso descanso eterno mudou. E hoje nós queremos associar para a igreja aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, primeiro no coração do pastor Israel, e depois no meu coração também desde outubro do ano passado, mais ou menos. Que foi o tempo que nós começamos a orar ao Senhor, pedindo uma direção neste ano de 2023. E nós já temos falado e ensinado a igreja de alguma forma, e o Espírito Santo tem falado muito ao nosso coração sobre entendermos o suficiente de Jesus e de tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. E ontem nós estávamos conversando com o Ministério de Louvor e eu acho importante compartilhar com a igreja como é este processo. Quando nós escolhemos um tema, não é algo assim, esse tema vai ser legal, vamos falar sobre este tema. É algo de fato que nós estamos percebendo na vivência da igreja, aquilo que nós precisamos acordar, aquilo que nós precisamos despertar, e nós começamos então a orar pedindo ao Espírito Santo essas direções. E nós temos vivido isso como família, nós temos vivido e temos aprendido isso do Espírito Santo. Eu não preciso de nenhum subterfúgio, eu não preciso de nada mais, eu não preciso de nada nesse sangue. O sangue me basta, Jesus é suficiente, o reino é suficiente, e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Então, o Senhor foi nos dando as canções, o Senhor foi nos dando as direções, o Senhor nos foi dando algumas direções, várias instruções, e eu gostaria que você recebesse isso com alegria, sabe? E com amor no seu coração, e com entendimento de que o ano de 2023 nós precisamos crescer na suficiência de Cristo como igreja. Ele é o dono da igreja, Ele é o que sustenta a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja metodista, eu não estou falando dessas paredes, eu estou falando aqui sobre o povo de Deus. Ele é o que sustenta a sua família. Jesus é suficiente para a sua vida. Jesus é suficiente na sua casa. Jesus é suficiente nas suas finanças. Jesus é suficiente em tudo, em todas as suas decisões. Então eu gostaria que você recebesse isso no seu coração, com o coração aberto, sabe, igreja? Porque se nós abrirmos o nosso coração para aquilo que Deus tem nos dado como pastores da igreja, nós vamos fluir naquilo que Deus tem para nós. Mas se o nosso coração está fechado e travado para aquilo que o Senhor tem nos dado por direção, nós não vamos fluir naquilo que Deus tem, que nós queremos. E o que eu e o pastor Israel já temos orado é para que o Senhor flua exatamente naquilo que Ele tem para nós. E para que nós, como igreja metodista encadeirada, estejamos exatamente no centro daquilo que Ele tem para nós neste ano de 2023. Que também ao longo dos 70 anos de comemoração de aniversário aqui da nossa igreja. Tá bom? Então nós vamos passar um vídeo que o pastor idealizou, com a ajuda aí de algumas pessoas da igreja, que você receba isso no seu coração, como uma espiritual, igreja. Não é um tema, escolhemos nosso tema, não. É algo que o Senhor nos deu e nós cremos que é uma direção do Senhor para o nosso crescimento, vivendo a suficiência. Amém? O ano de 2023 chegou. Em pleno século XXI, este ano chega com seus desafios e oportunidades, sem descartarmos toda a sua capacidade de gerar cada vez mais as demandas do utilitarismo, consumismo e do imediatismo, fazendo a palavra e o conceito suficiente ou suficiência cada vez mais abstrata e esquecida em nossos dias, a nossa volta e até pela igreja. Pois vivemos em um mundo onde quase sempre queremos mais e mais. Queremos o maior, o melhor. Por que não dizer que podemos desejar o alheio, o que é do outro? Por quê? Porque o pecado nos faz enxergar que nada é bom o suficiente, ou nada é suficientemente bom. É comprovado pelas ciências humanas e sociais que todas as pessoas, inclusive eu e você, em meio a estas demandas pós-modernas urgentes impostas por nossa cultura, buscamos e desejamos pelo menos por 3 coisas: relevância, significado e satisfação. A relevância vem sendo a necessidade por fazer algo que tenha valor, que prove sua importância. O significado, por sua vez, vem sendo a busca de sentido e resposta, o porquê da vida ser assim do jeito que ela é. E, por fim, a satisfação, que é o resultado da relevância e do significado, tal como um senso de cumprimento, de propósito existencial, aliado a um sentimento de realização de vida, uma vida que vale a pena ser chamada de vida.
Mas na realidade, a pessoa mais difícil de se lidar com o senso de suficiência é aquela que vemos na frente do espelho. Nosso maior problema não são os outros, somos nós mesmos, pois o pecado nos adoeceu. Tirou de nós o equilíbrio, sensatez e a lucidez. O pecado atingiu a nossa razão, emoção e vontades, nos tornando pessoas ambíguas, contraditórias e automaticamente nunca satisfeitas. Nessa busca do ser humano pós-moderno, se faz necessário a nossa igreja anunciar neste ato a suficiência que vem dos céus. Suficiência. Essa palavra tão pequena, tão singela e ao mesmo tempo tão importante, carregada do que buscamos: relevância, significado e satisfação. Porque afinal de contas, aquilo que é suficiente é aquilo que basta, ou que é o bastante e abundante. Sendo assim, suficiente é tudo que Deus é e tudo que Ele tem para nos dar. Vamos todos juntos em 2023, como Igreja Metodista em Itaberaba, guiados pelo Espírito Santo, entendendo, conhecendo e vivendo a suficiência que Deus já nos deu e a suficiência que Ele ainda tem para nos dar. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Aleluia. Hoje eu vou pregar mais pertinho de vocês aqui. Vamos fazer o teste aqui se dá certo. Eu sou especialista em cair, né? Espero que não caia. Graças e paz, igreja. Boa noite. Amém? Acende a luz para nós ver o pessoal, gente. Por favor. Isso, obrigado. Eu gosto de ver o rostinho de vocês. Glória a Deus. Eu quero agradecer o Cura que nos ajudou, o pessoal da comunicação que nos ajudou com o vídeo. Essa noite, então, nós estamos dando, como a pastora falou, não só início a mais um tema, mas a uma visão que Deus deu para cada um de nós, como igreja, para este ano de 2023. E hoje eu quero falar sobre uma vida suficiente em Deus, utilizando então o versículo base para nós nesse ano, que é 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 5. 2 Coríntios capítulo 3, assentado mesmo como você está. Nós vamos ler apenas um versículo. Se vocês puderem já colocar para nós a projeção, eu agradeço. Gabrielzão, se você puder ajudar a gente. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. E o Mura, quando ele fez também orientado aí de forma intencional. E eu queria agradecer, ele não está aqui, está ministrando teatro em outra igreja, mas ele planejou todo e nós vamos colocar nas redes sociais também o que significa cada elemento desse nosso logotipo também, que foi feito de forma intencional. Quem achou 2 Coríntios capítulo 3, verso 5? Amém? Quem não achou está projetado aí. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu quero, como é só um versículo, eu quero pedir que, independente de como está na sua versão, na sua Bíblia, e como está aqui também, se você puder ler junto comigo, queria convidar você para nós lermos de forma uníssona. Vamos juntos? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Amém? Você que está com a sua Bíblia, levanta ela o mais alto que você puder. Você que está com o seu canivete da fé e o smartphone que tem a Bíblia, levanta ele também. E vamos fazer uma declaração de fé assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu tenho toda a suficiência que vem de Deus. Quem crê, diga amém. Amém, glória a Deus.
Então hoje nós vamos falar sobre uma vida suficiente em Deus. Eu não sei se você já parou para pensar algum dia na sua vida, não sei se você já parou alguns momentos para refletir, que talvez Deus não exista para que você possa desfrutar da sua vida ou desfrutar a vida, mas que a sua vida exista para que você possa desfrutar de Deus. Eu não sei se você já tirou alguns minutos da sua vida para pensar sobre isso, que a sua vida não existe para que Deus possa fazer você desfrutar toda ela ou com tudo que ela tem para você, mas que a sua vida tem para que você desfrute tudo o que Deus é. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, ou se você alguma vez parou para pensar nisso. Talvez você não existe para que você possa desfrutar da vida que Deus te deu, mas talvez a vida que Deus te deu é para que você possa desfrutar de quem Ele é. Meu irmão, minha irmã, existem 4 tipos de pessoa em nossa sociedade, por que não dizer no nosso mundo atual. Em pensando em suficiência, existem 4 tipos de pessoas apenas, eu acredito que não tenha mais que isso. Aquelas que são autossuficientes, aquelas que são insuficientes, e aquelas que são suficientemente superficiais, e aquelas que fazem de Deus a sua suficiência ou a suficiência da sua vida. Então eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu quero começar então falando sobre as pessoas que são autossuficientes. Que tipo de pessoas são essas? Pessoas autossuficientes são pessoas que se bastam em si mesmas. São pessoas que não precisam de nada e não precisam de ninguém, porque elas são autossuficientes. Muitas pessoas assim, muitas delas não precisam nem de Deus às vezes, porque elas se bastam. Os ateus, por exemplo, os ascéticos, os asceticistas, os materialistas, são pessoas que se auto-bastam, são suficientes. Pessoas assim é o que pessoas mais antigas chamavam de pessoas que têm o rei na sua barriga. Porque pessoas assim, esse tipo de pessoa autossuficiente, igreja, é o tipo de pessoa que o diabo reforça sentimentos de soberba, sentimentos de orgulho, sentimentos de superioridade. Elas se acham que se bastam e ainda que são melhores do que as outras. Existem pessoas assim na nossa sociedade, sim ou não? E tem também as pessoas insuficientes, as insuficientes. Ao contrário das autossuficientes, para as pessoas insuficientes, nada basta, nada está bom o suficiente. Pois pessoas assim estão vivendo diariamente com um sentimento de angústia, um sentimento de inadequação constante, porque nada está bom e nada é o suficiente. Pessoas assim acabam dizendo: eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe o suficiente, eu não sou um bom filho, eu não sou uma boa filha o suficiente. Eu não sou um bom profissional o suficiente, eu não sou um bom cônjuge o suficiente, ou talvez o meu cônjuge não é bom o suficiente para mim. Eu não sou um líder suficiente, eu não sou uma líder suficiente, ou até porque não dizer aqueles crentes bem suficientes que dizem assim: eu não oro o suficiente, eu não jejuo o suficiente, eu não leio a Bíblia o suficiente. Esse tipo de pessoas então Satanás vai atacando de forma diferente. Ele vai dizendo para essas pessoas que sempre está faltando algo e que talvez nunca elas terão e talvez nunca elas serão nada na vida. Existem pessoas assim na nossa sociedade, sim ou não? E tem as pessoas que são superficialmente suficientes ou superficiais, né? São aquelas pessoas que acham que o que têm e o que são é suficiente para elas viverem ou talvez sobreviverem. Pessoas assim vivem uma suficiência passageira, porque elas estão apoiadas muitas vezes nas emoções e na condição que elas têm. E elas acabam vendo que se a condição não muda, a condição é assim mesmo, elas acabam dizendo: fazer o quê, né? Não muda. Fazer o quê? É o que temos para hoje. Fazer o quê? Vai ser assim até morrer. Pessoas assim têm a síndrome Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Você conhece algum crente assim? Acho que não, né? Só lá na Praia Grande.
essas pessoas, elas se comportam como que se as coisas fossem suficientes, mas é uma suficiência superficial, porque nada vai mudar mesmo. Vive então essa suficiência superficial, porque acabam acostumando com a situação. Então elas tentam se adequar à situação, com as suas emoções, a essa situação que elas estão vivendo. Enquanto os insuficientes, para eles nada está bom, para os suficientes superficiais, eles acham que está bom do jeito que está. Mas no fundo, eles estão infelizes, eles estão descontentes, e eles não aceitam de verdade, eles não são sinceros com eles mesmos, porque eles não concordam que as coisas estão suficientes. Mas como não muda, não tem o que fazer, e ainda dizem que Deus quer assim. Pergunto para a igreja, será que Deus quer que seja assim mesmo? Ou é a gente que quer? Pergunto, será que é isso que Deus tem sonhado para você? Se você é uma dessas pessoas, porque existem pessoas assim ou não na nossa sociedade, no nosso mundo, sim ou não? Suficientes, superficiais. E tem a quarta e última pessoa, que são aquelas que são suficientes em Deus, ou seja, as que fazem de Deus a sua suficiência. Que tipo de pessoas são essas que fazem de Deus a sua suficiência? Essas pessoas que fazem de Deus a sua suficiência, entenderam que tudo o que tem e tudo o que são, vem de Deus e vai voltar para Deus, inclusive a sua própria vida. A nossa origem é de Deus e a nossa vida que está em Deus vai voltar para quem? Volta para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém? Meu irmão, minha irmã, pessoas que fazem de Deus a sua suficiência são pessoas que não têm o rei na barriga, como as autossuficientes, mas são pessoas que têm o rei no coração. A sua suficiência não é superficial, sua suficiência é o próprio Deus. E ter Deus como a nossa suficiência não é ter algo superficial, não é ter algo virtual, mas é ter algo real, concreto, intenso, porque Deus é real, Deus é verdadeiro e Ele é o Todo-Poderoso. Agora era a hora que você tinha falado, glória a Deus. Cadê o povo que fala amém na pregação? Está aqui? Não, já foi embora. Tem um povo aqui que dá glória a Deus na pregação? Não? Ou já foi embora? Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? Pessoas que fazem de Deus a sua suficiência são pessoas não que se preocupam se está bom ou não as coisas, mas se preocupam que Deus é bom. Olha a diferença. Se preocupam que Deus é bom. Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom, porque a sua suficiência não está na sua condição, a sua suficiência não está na sua situação, mas a sua suficiência está na sua posição em Deus, e na posição que Deus tem na sua vida. Eu vou repetir isso. Pessoas que têm Deus, Silas, como algo suficiente, ou sua suficiência em Deus, não são pessoas que estão preocupadas com a sua situação, com a sua condição, mas são pessoas que estão preocupadas com a sua posição em Deus, e a posição que Deus ocupa no ranking do primeiro lugar da sua vida. Porque Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus, isso inclui Deus também, e a sua justiça. Quem é a justiça de Deus? É o próprio Cristo. Então, Jesus está falando assim, Jesus não quis se vangloriar, me busquem. Ele falou, busque a Deus. E busque a justiça de Deus. Quando vocês entenderem que a justiça de Deus sou eu, vocês vão entender o que é suficiente. Quando vocês entenderem o que é a justiça de Deus, que não é vingança. Justiça de Deus não é vingança de Deus. Justiça de Deus é a forma com a qual Deus teve de nos resgatar. E de nos tirar das garras de Satanás. Das garras e do lugar que era insuficiente, nós éramos insuficientes, para um lugar de suficiência, nos tirar do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Você pode aplaudir Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, pasme, eu já estou concluindo, eu posso ouvir um glória a Deus?
Obrigado, Jesus. Ainda tem gente que não está acreditando, mas eu estou concluindo. Falando então do versículo que nós lemos para nós finalizarmos. O apóstolo Paulo está falando ali, em todo o contexto do capítulo de número 3, sobre a diferença da antiga aliança e da nova aliança. E ele usa ali muitas figuras de linguagem. Ele fala ali sobre a lei que foi escrita em tábuas de pedra e a lei na nova aliança que é escrita no nosso coração em tábuas de carne. Ele fala ali do ministério da lei, que é o ministério da morte, e fala que o ministério da nova aliança é o ministério do Espírito. Ele fala ali que na antiga aliança o ministério é de condenação, mas a nova aliança o ministério é de justiça. Ele fala ali que na antiga aliança o ministério é de uma glória desvanecente, porque a glória que estava na face de Moisés se apagava. Mas a glória que está em Cristo, ela brilha a cada dia mais. É uma glória que é permanente. Cristo em você, meu irmão, minha irmã, te conduzirá de glória em glória. Mas pastor, eu sofro. Não tem problema, é de glória em glória. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Não tem problema, é de glória em glória. Pastor, estou sofrendo, está doendo, está doente. Não tem problema, é de glória em glória. Porque os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Um dia eles vão acabar, um dia eles vão parar, para que a glória de Deus ainda se manifeste até no momento que a gente sofre. Você acha que Deus, que não poupou nem seu próprio Filho Jesus do sofrimento, vai poupar a gente, igreja? Por que você quer ser poupado do seu sofrimento, se Deus não poupou nem o Filho dele? Você acha que é melhor que Jesus para não sofrer na vida? Eu não sou. A gente sofre, sim ou não? Mas a diferença é que a gente não sofre sozinho. Sabe qual é a outra diferença? A gente sofre, mas o sofrimento não vence a gente. Quantos creem nisso? Porque se você crê nisso, isso vai acontecer na sua vida. Agora, se você não crê, talvez o sofrimento te derrube. Por isso que você precisa crer que Jesus é suficiente até no teu sofrimento. Que Cristo é suficiente até na tua dor. Vocês tiveram um exemplo vivo aqui, eu só ouvi falar, que foi a Carol. Será que não foi o suficiente? Ou precisa ter mais? Para que Deus glorifique o nome dele na igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Muito bom, igreja. Então, Paulo estava tratando ali das diferenças dos mediadores, Moisés e Cristo, porque Jesus Cristo nos libertou da lei e do pecado. Então agora o nosso poder não vem da lei, nem da antiga aliança, mas vem de toda a suficiência de Deus. E qual é toda a suficiência de Deus? Cristo. Sabe o que Paulo entendeu, igreja? Paulo entendeu que Deus foi suficiente para Jesus. Você sabia disso? Olha que interessante. Paulo entendeu que Deus foi suficiente para Jesus. Só que às vezes não é para nós. A gente precisa de Deus de mais alguma coisinha. Paulo entendeu que Deus foi suficiente para Jesus. Paulo entendeu que Deus foi suficiente para Jesus. Então fica uma pergunta para mim e para você. Por que Deus também não pode ser suficiente na nossa vida? Por que Deus não pode ser suficiente na minha e na sua vida? Jesus veio como Deus para a terra, sim ou não? Quem disse sim, eu quero dizer que não. Ele veio como homem, como ser humano. E toda vez que ele tinha oportunidade de não ser Deus, ele fazia. E até o diabo tentou ele para mostrar que ele era Deus, e ele não quis. Enfrentou ele pela palavra e não pelo poder de Deus. Foi pela sua humanidade que ele mostrou para mim e para você que é possível nós vencermos. E sabe o que ele entendeu? Jesus ali mostrou para mim e para você, assim como mostrou para Paulo, que Deus é suficiente. Deus é suficiente.
Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus tem sido suficiente na sua vida? Meu irmão, minha irmã, será que nós, eu e você, não temos que imitar a confiança de Jesus plena em Deus? Veja bem, às vezes, Silas, a gente quer imitar Jesus nos milagres. Eu quero orar para ver o paralítico andar. Jesus, eu quero te imitar. Eu quero orar para que um cego veja. Jesus, eu quero te imitar, porque eu quero fazer o surdo ouvir. Mas porque a gente tem dificuldade de confiar em Deus como Jesus confiava. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Por que nós temos dificuldade de confiar em Deus como Jesus confiava? Se Deus foi suficiente para Jesus, por que às vezes Ele é insuficiente para nós? Pode parecer um negócio muito abrupto que eu estou falando, muito estranho de entender, mas tem pessoas que de domingo vão na igreja, mas de sábado, isso acontecia muito em Praia Grande, de domingo ia na igreja, inclusive pastores, não é sério, não é verdade, inclusive pastores da Praia Grande que domingo estavam na igreja, mas eram chamados de pastores da meia-noite, mas de sexta-feira para o sábado, meia-noite, eles estavam nos terreiros. Pergunto, Deus é suficiente para uma pessoa dessa? Talvez tenha pessoas que estão na igreja e estão batendo cartão em outras religiões, porque Deus não está sendo suficiente na vida dela. Talvez tem pessoas, meu irmão, minha irmã, que está na igreja, está olhando o horóscopo, porque Deus não é suficiente para ela. Como um ser que criou os luminares, todas as estrelas e toda a forma astrológica, não pode ser suficiente, mais do que um astrólogo? Quem está entendendo o que eu estou falando? É algo distante isso que eu estou falando, igreja? Não é. Então, meu irmão, minha irmã, o mesmo apóstolo Paulo que entendeu que aquele que não poupou o seu próprio filho, como também com o filho não nos dará tudo o que é suficiente. O apóstolo Paulo também, esse mesmo apóstolo, entendeu que a graça de Deus bastava e que a graça de Deus era suficiente. Esse mesmo apóstolo escreveu algo que eu quero finalizar e ler com você. Abra comigo, por favor, 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 19. Algum irmão abre e lê bem alto para nós, por favor. 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. É que o 12 é que ele fala da graça me basta, né? 2 Coríntios 9, verso 8. Quem achou, lê bem alto para nós. Fique em pé aí para ler para nós. Um corajoso, uma corajosa. Olha só, igreja. Deus, quantos creem na palavra do Senhor? Olha o que a Flávia leu. Deus pode fazer abundar em toda a graça. Diga comigo, toda a graça. A fim de que tendo sempre em tudo, diga, tendo sempre em tudo. É algumas vezes, é vez ou outra, não, é tendo sempre em tudo. O quê? Olha só, ampla suficiência, que superabunde em toda boa obra. Então, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Quando que eu sei que a minha vida é uma vida suficiente em Deus? Como é que eu sei que a minha vida, Deus é suficiente? Quando você entende que você tem uma abundante graça sobre a tua vida. E quando você entende, não que Deus só é suficiente na sua vida, Ele é amplamente suficiente na sua vida. E quando você entende que além da graça ser abundante na sua vida, você também será superabundante em boas obras. Meu irmão, minha irmã, eu acho que você está aqui comigo ainda?
Eu falei que eu estou acabando, você está acreditando? Agora eu acabo. Eu acabo dizendo para você, Deus é suficiente na sua vida. Quando houver abundância de graça em você, Deus será suficiente em sua vida. Quando a suficiência dele for ampla em você, a ponto de você não só fazer boas obras, você ser superabundante em boas obras. Agora examine você mesmo a si mesmo. Você confia na abundante graça do Senhor? Deus tem sido amplamente suficiente na sua vida? Meu irmão, minha irmã, você está fazendo boas obras? Se não, comece a fazer boas obras a ponto que as suas obras sejam superabundantes. E aí você vai ver a suficiência de Deus governando, reinando e tratando a sua vida. Enquanto isso não acontecer, você vai precisar de Deus e de mais alguma coisa. Enquanto isso não acontecer, você vai precisar de Deus e de horóscopo. Deus e outros deuses. Deus e outros ídolos. Deus precisa ser amplamente suficiente na sua vida. Abre de novo aí, se você fechou, 2 Coríntios. Vamos ler o verso 9 e o verso 8 novamente. Vamos ler? Vamos ler todos juntos? O versículo que a Flávia leu. Quem abriu, diga glória a Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Agora vamos ler com quem crê nisso, amém? Com a voz de quem crê nisso. Vamos lá, está comigo aqui? Amém? Deus pode fazer-vos Os que creem nisso digam, eu creio. Os que creem nisso digam, eu recebo. Amém. Se coloque em pé no teu lugar. Que esse ano, meu irmão, minha irmã, eu e você possamos encontrar na suficiência de Deus tudo o que a gente precisa. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a ter um tempo com Deus, você e Deus agora. Você e o Pai. Eu não sei se você se acha autossuficiente. Eu não sei se você se acha insuficiente. Eu não sei se você é suficiente, superficial. Eu não sei se você tem uma suficiência em Deus. Mas você sabe o que você é. Qual tipo dessas pessoas que nós falamos aqui você é. E eu quero perguntar para você, você sabendo e se conhecendo quem você é, o que você precisa tomar de atitude e de decisão essa noite? Então fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e tenha esse tempo para você reagir a essa palavra de Paulo. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero a abundância da Tua graça. Eu quero a Tua ampla suficiência, Pai. Eu quero, Papai, superabundar em boas obras. Peça isso a Ele. Você não saiu da sua casa à toa. Você não saiu da sua casa para assistir um culto. Você saiu da sua casa para ser tocado pela ampla suficiência de Deus. Permita essa ampla suficiência tocar tua vida. Permita essa ampla suficiência ministrar você. Fale com Deus agora.